E aí, galera, vamos agora iniciar a leitura para o signo de Capricórnio no mês de outubro. Se você tem Sol, Ascendente ou qualquer outro aspecto no seu mapa forte no signo de Capricórnio, essa leitura é para você. Júnior, como é que faz? Vai atrás de fazer o seu mapa. Onde é que você faz? Astro.com. Tem vários tutoriais aí na internet também mostrando como é que você faz o seu mapa, beleza? Vamos lá. Conselho da espiritualidade. Uma mensagem da espiritualidade, na verdade. Bom, há para os capricornianos aqui um momento oportuno, vamos dizer assim. Um momento oportuno para finalização de alguns processos e toda vez que há uma finalização há também um início. Então existe aqui um momento oportuno para encaixar as coisas e a partir desse encaixe você viver a plenitude, o sublime, né? Você viver o encaixe perfeitinho das coisas. Então, o jogo aponta aqui que o momento atual ele é um momento de ajustes, um momento que pede equilíbrio. O que é que isso significa? Que aí você precisa ponderar, você precisa revisar algumas coisas. Não é que você precisa, não. Você faz se você quiser também. Mas que é bom é. Você revisar, dar uma olhada aí em algumas das coisas que você tem feito da vida e dentro desse processo você vê o que é que tem um peso suficiente para ficar na sua vida ou não. Também avaliar o que é importante para a sua vida. A partir dessa noção do que é que presta, do que é que não presta para a sua vida, você vai realizando alguns ajustes e isso vai te favorecer de forma assim pessoal e interna. Então, de repente, tem um tipo de amizade que você não vê mais muito sentido. Tchau. Entendeu? Simples. Há um desafio aqui de o que eu vejo aqui é de auto-reconhecimento. Me parece aqui que para os capricornianos há uma dificuldadezinha de vocês reconhecerem o próprio valor e talvez uma dificuldade de reconhecer a própria capacidade de realização, de cristalização, né? A capacidade de você fazer coisas verdadeiras e profundas e tudo mais. É importante também, dentro desse processo todo, você finalmente olhar para suas emoções. Porque me parece aqui que esse processo todo aqui tem a ver com uma administração emocional. Alguns vão dizer que capricornianos são pessoas muito frias, só que às vezes é porque a pessoa tem parâmetros. Ela está entendendo algumas das coisas que ela está vendo e ela optou por valorizar algumas coisas. Não vai valorizar tudo, vai valorizar só algumas coisas. Tá entendendo? Então a ideia é que você talvez não dê mais ouvidos para aqueles que dizem que você não tem capacidade, ou para aquela galera que fica só botando dificuldade. Ah, mas você tem que fazer isso. Deixa essa galera para lá. A ideia é que você aprenda a reconhecer a sua capacidade, e isso me parece aqui que vai exigir da sua parte uma certa afronta e uma certa insistência. Como assim? Essa tal confiança, esse tal reconhecimento da sua capacidade não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Então você vai ter que ficar insistindo nisso. Você vai ter que toda vez lembrar você mesmo das suas capacidades. Entendeu? E aí, aos poucos, isso, é assim, tem um detalhe também. Isso aqui também significa, como eu já disse, olhar para suas emoções. Então, vai ter hora que você vai estar triste, aí você precisa reconhecer que você vai estar triste. Por exemplo. Entendeu? Então, reconhecer os momentos que são prazerosos emocionalmente falando. E aí, nesse momento, você diz: pô, isso aqui é bom pra mim. Será que você tinha percebido isso antes? Entendeu? É algo por aí, vale a pena. De um modo geral, existe alguma coisa que chega pra você. Pode ser uma parceria, um convite, pode ser uma ideia, pode ser até mesmo uma viagem. Enfim, o jogo indica aqui que existe alguma coisa que chega para você que me parece que vai te ajudar em todo esse processo. O conselho aqui é: não fique parado, vai para cima.
Ah, isso aqui pode ser desconfortável para mim ou para outras pessoas. Dane-se, vai para cima. E assim, agora, esse ir para cima não significa você criar brigas, né? Criar casos, entrar em picuinhas, mas significa você lutar pelo que é seu de direito, ou por merecimento e tal. E aí, então esse processo todo tem a ver com identificar o seu valor, criar uma certa intimidade com as suas emoções para que você possa proporcionar algum equilíbrio e abrir espaço dentro da sua vida para que chegue alguma coisa que vá te complementar. Em outras palavras, assim, você não tem tudo e você estará sempre em movimento. E embora muitas vezes a pessoa queira ter tudo, né? Pra tipo assim, pronto, agora eu tô tranquilo, agora que eu acho que eu tenho tudo, eu vou ficar tranquilo. E isso nunca vai acontecer. Toda vez que você achar que vai ficar tranquilo, vai aparecer uma coisa nova. E esse é um desses momentos, onde você chega num lugar relativamente coeso, consistente, sólido, e aí de repente aparece uma nova coisa, né? Um novo desafio. Isso é bom. Do modo geral, esse é um jogo bem alegre, bem positivo. Campo profissional. Sobre o campo profissional. Bom, me parece aqui que vocês estão muito pensativos. Talvez vocês estejam pensando, assim, refletindo, questionando até de forma um tanto silenciosa com relação ao campo profissional de vocês. O momento atual, ele é positivo, ele é agradável. Mostra que você interagindo com algumas pessoas, pode ser interagindo com ideias, suas inclusive, mas enfim, aqui existe uma interação com algo, encontros felizes, né? Então pode ser que o ambiente profissional esteja minimamente agradável. Mas ainda assim é como se você quisesse mais e talvez alguns aí até se sintam culpados. Tipo assim, pô, tem um negócio aqui que era pra eu achar massa, mas eu quero muito mais do que isso. Não tem problema. Você pode querer mais. É legal querer mais. E aqui, assim, me parece que você tem sim muita capacidade de buscar essa ampliação referente ao campo profissional. E as pessoas também percebem isso. E aí é interessante você se apropriar dessa ideia de você mesmo, né? E o jogo indica aqui que há uma tendência para, assim, por exemplo, quem está fazendo parcerias, há uma tendência aí de talvez ou você assumir mais responsabilidade ou de você ficar só. Ou seja, para quem era sócio, vira patrão, vira o presidente aí da história. É uma possibilidade. Uma outra possibilidade é também você reconhecer os processos pelos quais você já passou e se apropriar efetivamente dessas experiências e dessas vivências que você teve dentro do campo profissional. Tá entendendo? É tipo assim, assumir para você mesmo que você sabe do que você está fazendo ou do que você está falando. E então assim, o que eu vejo aqui é uma potência para você expandir. Essa expansão, ela inicia a partir de um auto-reconhecimento. No momento que você reconhece a sua potência, aí esse fluxo de energia se inicia de dentro para fora. E aí, em algum momento, essa expansão acontece dentro do seu campo profissional. E aí pode ser que nesse momento que você assuma mais responsabilidade ou efetivamente se torne dono, presidente aí de alguma coisa. Então, assim, ó, existe um reconhecimento por parte de outras pessoas? Sim, existe. Mas esse processo ele é muito mais sobre o que acontece internamente, sobre como você enxerga o campo profissional e sobre como você se enxerga no campo profissional. O conselho do jogo é que você efetivamente assuma que você pode querer mais e que você pode começar a se movimentar para buscar mais, mais prazer, inclusive, dentro desse campo profissional, mais felicidade, se sentir verdadeiramente satisfeito ou satisfeita, beleza? Campo afetivo. Isso aqui para alguns é família, para outros são
Os relacionamentos. Aí aqui o bicho pegou, hein? Começou coisado. Vamos lá. Aí, Ju, essa aqui é pra ti, viu? Signo de Capricórnio. Bom, no campo afetivo, relacionamentos ou família, né, questões familiares, há aqui algo não dito. Como assim? Isso aqui fala de algum conteúdo que é muito profundo e potencialmente inacessível, uma coisa difícil de acessar. Então pode ser o que eu não falo, pode ser o que eu não vejo, pode ser o que eu sinto, mas não entendo, né? Isso aqui podem ser segredos, mistérios ou questões emocionais que sejam muito profundas. Em alguns casos, isso aqui pode significar inclusive traumas. Então, de um modo geral, dentro do campo afetivo, essa é a energia regente desse mês. Existe uma tendência de essas questões que são profundas e aparentemente inacessíveis delas darem uma cutucada aí na sua vida. Então, vamos supor, alguém pode ter tido uma experiência negativa aí no passado e isso marcou a pessoa e agora, em algum nível, ela está reacessando isso. Entendeu? Vamos supor que a pessoa é ciumenta. Ou teve um namorado muito ciumento. Aí pode ser que, de repente, essa paranoia que envolve o ciúme acabe se fazendo presente novamente. Bom, de um modo geral, me parece aqui que há, no momento atual, uma energia de espera, uma postura de espera. Alguns aí já se dedicaram bastante à família ou ao relacionamento. E aí vocês estão num momento... Isso aqui pode ser uma transição, inclusive, entre a ação, né, e a colheita. Vamos supor, me dediquei bastante a um relacionamento, estou esperando aqui a hora de casar. Ou um pedido de casamento. Ou a hora de fazer o pedido. Eu falei do pedido só porque é uma questão de transição no relacionamento, tá? Não tô dizendo, não tá aparecendo aqui nada necessariamente com relação a isso não, tá? Então existe aqui uma dedicação, houve, né, na verdade, uma dedicação e agora vocês estão meio que nesse momento, nesse limbo aí, numa espera para que algo aconteça. E é justamente esse o desafio, cara. Porque essa espera muitas vezes significa uma passividade. E o que o jogo indica aqui é que não é sobre a espera. Aliás, pode até ser uma certa espera, né? No sentido de respeitar o tempo. Mas, muito mais do que isso, de forma muito mais profunda, tem a ver com o esforço constante e repetitivo. Ou seja, família e relacionamentos amorosos necessitam de uma manutenção, de um cuidado, de um carinho eternos. Né? E aí, agora sim, vai ter alguns momentos que você vai estar mais engajado ou menos engajado. Faz parte. Mas é preciso entender que essa dedicação ela é constante. Ela é constante. Porque imagina, você está numa relação e de repente você para de se dedicar. Aí o que é que tem de acontecer? É tipo uma planta. Ela pode ir definhando ali. Então existe aqui, o que o jogo aponta é que existe uma espera e uma certa dificuldade de manter essa movimentação. Por quê, né? E aí o jogo indica aqui que existe uma busca da sua parte, Capricornianos, existe uma busca aí por um certo acolhimento, por uma certa segurança emocional. Eu quero o colo, vamos supor. Alguns aí podem ter, inclusive, alguma questão relacionada à figura materna, o colo da mãe. Isso aqui, às vezes, é um cara que espera que a esposa ou a namorada desempenhe meio que uma função de mãe. Pode ser que... O contrário também, né? Pode ser que a moça espere alguma postura materna e acolhedora do namorado. Ou ela acaba sendo essa pessoa de proporcionar esse acolhimento. Enfim. Aqui existe aqui também uma necessidade de olhar, mais uma vez, para as emoções, mas nesse sentido, assim, me parece que há uma espécie de carência aqui. E que ela precisa ser vista. E aí, quando a gente combina essas duas coisas que eu falei agora, por um lado existe aqui uma dedicação, que ela me parece ser desafiadora no momento. Quer dizer, alguém aí não está se dedicando tanto quanto deveria.
Faz parte também, né? Enfim, alguém aí não está se dedicando tanto quanto deveria. E o outro está sentindo falta disso. Bom, de um modo geral, o jogo indica aqui que um resultado final, né, o que aparece aqui no futuro, é uma energia de cura, uma energia de alinhamento entre as duas pessoas e possivelmente um alinhamento espiritual também. Então, há uma dificuldade, mas há também a própria cura dessa dificuldade. Para alguns, a coisa se resolve ali, o relacionamento continua. Para outros, essa cura pode ser um término, inclusive. Mas, de um modo geral, o cenário aqui me parece muito mais favorável a uma relação do que ao fim da relação. Para quem não está no relacionamento, pode ser que a pessoa esteja só esperando aí que a vida dê de presente aí um namorado, uma namorada, e não é sobre isso. É sobre você se dedicar a você mesmo, procurar se aprimorar e principalmente ter consciência das suas carências. Porque alguns aí podem estar sofrendo por alguma questão, sofrendo do ponto de vista emocional e querendo suprir, né, querendo preencher esse buraco, essa lacuna com relações. E isso é um problema. De um jeito ou de outro, a dica desse jogo agora é para que você olhe para tudo aquilo que é visceral, olhe para os seus desejos, olhe para os seus vícios. Porque realmente pode haver uma carência excessiva aqui em algum lugar. Em outros lugares é tipo assim, eu tenho uma demanda real que precisa ser atendida e a gente precisa, no mínimo, conversar sobre isso. Isso aqui é tipo a pessoa que está com fogo altíssimo e o parceiro ou a parceira não está dando conta. No mínimo aqui é preciso conversar com relação a isso. Porque esse tal desejo, esses impulsos viscerais e tudo mais, eles são uma parte muito importante da gente. Às vezes a gente pega essa coisa do desejo, da libido, etc., e coloca como cor do cão, e aí ninguém fala sobre isso, sabe? E aí isso acaba virando um grande elefante branco na sala, no relacionamento. O jogo aqui o jogo aqui diz que existe algo que está meio que por baixo dos panos e isso precisa vir à tona para que possa ser resolvido, vamos dizer assim, tá? Esse foi o jogo para o signo de Capricórnio. Veja seus outros signos fortes do mapa.